gente poder começar no direcionamento do Espírito Santo. Amém, Raquel? Oi, desculpa, demora. Ah, tá. Você ora Sim, por nós? sim, vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus, obrigada por essa oportunidade, Senhor. Abençoa, Senhor, que a gente possa aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que esse seja um momento de comunhão com os irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Bom, gente, antes de mais nada, eu estou muito feliz de receber todos vocês. É um privilégio sempre estar com vocês, tá? Hoje nós temos a presença de um. A Bíblia fala que existe amigos mais chegados do que irmão, e o Ariel, para mim, ele é esse amigo. Ele é o cara que, quando as coisas apertam, quando fica difícil, é para esse cara que vocês estão vendo aí que eu ligo. É realmente um prazer ter você aqui nos ajudando, Ariel. Já conversei um pouco com você a respeito do grupo, né? Nós temos o título, né, do nome do nosso grupo é Águias, e mediante a esse título, nós, através das características do animal águia, a gente desenvolveu alguns temas, né, para a gente poder desenvolver não só o nome, só ter a aparência, né, só ali para falar, não, tem o nome águias, não, a gente quer ter qualidades, características e sermos águias no reino de Deus e também para essa sociedade, né? E assim, eu não vou tomar muito tempo para que você já possa começar com aquilo que Deus colocou no seu coração, mas assim, o tema de hoje, como vocês sabem, é alvo, né? E assim, eu conheço o Ariel há muito tempo e ninguém melhor do que ele para nos ajudar, assim, das pessoas que eu conheço, porque o Ariel, desde da nossa adolescência, né, Ariel, a gente compartilhava muitas coisas a respeito do que a gente esperava para o futuro, do que a gente queria desenvolver, falamos de diversos sonhos, objetivos, e assim, o Ariel, graças a Deus, ele vai falar melhor, né, obviamente, um cara que teve que abrir mão da sua casa, né, estudar numa outra cidade, tudo em prol de buscar um alvo, um objetivo, e acredito que nesse tempo Deus revelou grandes coisas para ele, tanto se tratando do reino de Deus, obviamente, porque o Ariel, para quem não sabe, eu não sei se vocês lembram do pastor Israel, que foi muito tempo líder dos adolescentes em Guaianazes, né? É pai do Ariel, e ele sempre também apoiou a obra junto com o pai dele ali, então tanto dentro do reino como no cotidiano, ele é uma pessoa assim que eu indico para falar a respeito desse assunto. Né? E Deus me direcionou, preparou essa oportunidade para nós estarmos aqui. Amém? Ariel, você tem total liberdade para conduzir, que Deus possa ajudá-lo. Tenho certeza que é de grande bênção a nossa reunião hoje com a sua presença aqui. Amém? Isso aí, meu amigo. Obrigado, Rick, obrigado. Oi, pessoal, boa noite. Gente, não queria ficar falando sozinho aqui. Queria que vocês me ajudassem participando também. Eu acho que a gente só aprende compartilhando e falando e tirando dúvida e trocando ideias. Então, assim, abrem o microfone e me interrompam, falam, e a gente vai tendo essa troca, tá? Cara, para mim é um prazer gigante estar aqui com vocês hoje, para falar um pouquinho desse tema que é alvo. E eu sempre gosto de falar sobre esse tema, porque se a gente viver uma vida e não acertar o alvo, a gente não viveu a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para nós. E principalmente, a Bíblia cita que o alvo principal da vida cristã é a salvação.
Então, imagina vocês não acertar o alvo na vida com Jesus e não conseguir a salvação. A gente vai para o inferno. Misericórdia. Então, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. A gente precisa acertar o alvo, né? E na nossa vida, sem ser cristão, ela é da mesma forma. A gente precisa acertar os alvos, aquilo que Deus colocou no nosso coração, os nossos sonhos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, eu queria saber quem que sabe o que é um alvo aí. Me ajudem aí. O que vocês entendem por alvo? Você tem total liberdade, pode chamar pelo nome. Tá Boa, bom? Isaac. O que você acha aí, Isaac? O que é um alvo para você? Isaac, desliga o videogame aí, Isaac. Não tô com o videogame ligado, não. Brincadeira. Deixa eu ver, um alvo. Eu acho que um alvo é um ponto ao que algo se dirige, por exemplo. Eu acho que o alvo é algo para focarmos e dirigirmos alguma coisa nele. Boa. Micaele, o que você acha aí? O que é um alvo para você? Desculpa. Um alvo para mim é como o Isaac falou. É uma coisa que você olha e você tem que focar naquilo e tentar atingir aquilo que você determinou que é o seu alvo. Boa, muito bom. Eu acho que é por aí mesmo, tá, gente? A gente vai discutir mais sobre o alvo, mas antes eu só queria me apresentar um pouquinho mais. O Richard já fez uma introdução, então sou nascido em Guaianazes, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rua Capitão Pucci, aí desde sempre. Fui criado aí nas escolas dominicais, no grupo de adolescente, então para mim é um lugar que eu amo. E mesmo mudando para outro lugar depois, ainda continuei um tempo, né, na Assembleia de Deus, como o Richard falou, meu pai foi líder dos adolescentes aí, e eu tinha um objetivo dentro do meu coração, né? A gente, na verdade, assim, quando a gente era adolescente, a gente não sabia o que a gente queria da vida, né? Nunca soube, nunca tinha visão de nada, e foi engraçado porque eu tinha a mesma vontade que o John falou de ser piloto de avião quando eu era adolescente. Mas eu não tinha ideia como fazer para ser piloto de avião, não sabia, não tinha ideia de como chegar lá. Eu só sei que eu queria, né? E foi muito engraçado, porque quando a gente é adolescente, imagina, não sei vocês, talvez vocês possam ser adolescentes diferentes de mim, qualquer coisa vocês me falam, tá? Mas, cara, eu não tinha ideia do que eu ia fazer amanhã, assim, talvez eu ficava olhando pro teto, às vezes sofria uma pressão de o que você vai fazer da vida, como que você vai sair dessa situação, como que você vai melhorar de vida, mas não tinha nem ideia de como começar a pensar sobre isso, né? Alguém se identifica com isso aqui? Ou fui um adolescente sozinho aí? Vamos, gente. Sim, me identifico também, me identifico. Exatamente isso. Tanto que acho que para eu escolher qual faculdade que eu ia fazer, na verdade foi no ensino médio e falaram: nossa, você tem cara de dentista. Aí eu falei: ah, é? Então, aí eu comecei a pesquisar, aí comecei a me interessar. Mas nem sempre tudo é tão assim, eu tenho certeza do que eu quero, eu tenho certeza do que eu vou fazer. E com certeza, até hoje ainda tenho muitas dúvidas. E como iniciar qualquer coisa dá um medo, né? E uma incerteza. E sim, me identifico muito. Na adolescência eu era assim também. Hoje em dia até um pouco, mas na adolescência era pior. Boa. Eu acho que é isso, né? E, gente, eu queria, a primeira coisa antes de começar, eu queria falar que tá tudo bem você pensar sobre isso, tá? Você não ter ideia do que você for fazer.
E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, cara, a gente tem a capacidade, naquele momento, de pensar aquilo que a gente pensa. Às vezes a gente tenta sair da situação que a gente está e se cobra muito por isso, e às vezes não é por aí o caminho, às vezes isso traz muita ansiedade, né, e acaba estragando quem a gente vai ser no futuro. Então, eu acho que a primeira coisa que eu deixo para vocês é que tudo tem o seu tempo. O importante é ter um alvo, né? E, mais uma vez, a gente vai falar isso mais, explicar um pouquinho mais sobre isso, mas a oração que você tem que fazer hoje para Deus é: Deus, eu não sei de muita coisa, mas eu tenho uma vontade no meu coração. E minha vontade, às vezes, é ser bem-sucedido, é mudar a história da minha família, conseguir poder voar num avião. A minha primeira pergunta é: o que você sonha hoje, né? Qual que é seu sonho? Se você não sonha com nada, o que você gosta? O que te deixa feliz? Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é isso, tá? E entregar a Deus em oração isso, né? E eu fiz essa oração lá. Eu lembro que eu era muito sincero com Jesus, né? Fazia muita coisa errada, não tinha muito pensamento certo, era estranho, mas eu acho que eu sempre batia uns papos legal com Jesus, assim, e eu falava a verdade para ele. Eu acho que isso me ajudou muito a ter um coração sincero com ele, né? Então eu falava: Deus, eu tenho muita vontade de ser isso. Eu ser piloto de avião, né? Tenho muita vontade de ser piloto de avião, mas eu não tenho ideia de como eu vou fazer. Minha família não tem condição de pagar as horas de voo, a gente não tem dinheiro, é um sonho muito distante. Mas eu sei que o senhor pode tudo, né? Eu sei que tudo que eu ouço das pregações, o senhor sempre fala que o senhor é dono de tudo e tudo está nas suas mãos. Então, é isso. E durante muito tempo eu fiquei sonhando com isso. E aí eu fui fazer um exame de vista, adolescente, e descobri que eu enxergava 30% de uma visão do olho direito. E eu nunca descobri isso na vida. E para mim foi um baque, porque eu descobri que para ser piloto você precisava ter as duas visões muito boas, acima de 80%, senão você não passa no exame da aeronáutica. E aí eu lembro que desmoronou tudo, né? Falei, nossa. Então, aquele sonho que eu tinha de ser piloto, tudo que eu queria era ser piloto, não é possível porque eu tenho uma deficiência e não é possível alcançar aquilo, né? E foi uma fase que eu lembro que foi muito estranha para mim, muito difícil de aceitar, e eu não sabia o que fazer, né? E aí, gente, aí eu acho que é uma coisa importante, tá? Eu não sei quantos de vocês aí se imaginam fazendo algo e já tentaram fazer algo, mas não deu certo por alguma, talvez falta de alguma capacidade, falta de dinheiro, ou alguma coisa te impede de fazer aquilo, né? Eu não sei quantos de vocês sonharam alto aí com alguma coisa e não conseguiram realizar, né? Não se desesperem. Deus é perfeito naquilo que ele faz. Deus sabe o melhor para nós. E é o que eu falo, quando a gente é adolescente, a gente tem uns sonhos que... Eu sonhava ter uma banda de rock e ser adolescente e servir a Jesus e viajar o mundo. Então, tipo, eu não sabia muito como as coisas iam acontecer. A gente queria ser tudo. Queria ser tudo, entendeu? Mas, assim, a principal coisa era ser piloto, e isso, infelizmente, eu fui impedido, né? E eu me lembro que isso me machucou bastante na época, e eu fiquei um período sem saber o que eu fazer. E aí, eu entrei num período muito complicado, que foi um período sem foco, sem visão, né? Que é um dos temas de hoje que a gente tem. Sem um alvo. Porque aí eu tava que nem o John quando ele escreveu Deixa a Vida Me Levar. E isso é uma das coisas mais perigosas que a gente tem, tá, John? A gente não pode deixar a vida nos levar. Porque senão vem uma amizade mais forte e nos leva para outro lado.
vem... Você se conforma com a circunstância, então minha família não tem dinheiro, eu nasci aqui num lugar pobre, meu pai nunca conseguiu me dar uma vida que eu sempre quis, e eu vou ficando por aí. E a gente começa a se conformar com as situações do lado, a gente começa a deixar essas coisas entrar no nosso coração, e a gente perde a essência, aquele sonho, aquela vontade de ser o que a gente nem sabe o que a gente quer ser. E isso eu acho que é uma das coisas mais perigosas que temos aí. E, meninos, honestamente, eu quero falar bem a verdade para vocês aqui. Se vocês deixarem, o diabo tá aí para matar, roubar e destruir. O que ele mais quer é roubar os seus sonhos, matar eles, destruir para você não ser nada. E ele faz isso, para quem deixa ele fazer isso. Então, a importância da gente querer, da gente sonhar, da gente olhar, da gente ir atrás, da gente não desistir e perseverar, ela é muito importante, né? Eu me lembro que eu sempre conversava com o Richard e com alguns outros amigos, e eu falava, cara, eu preciso ser bem-sucedido na minha vida, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso quebrar isso que a minha família talvez sempre, isso aqui que ela sempre foi, eu quero fazer algo diferente para frente, né? E eu comecei a ter esse pensamento e Jesus me aproximou de pessoas super importantes na minha vida que suportou esse meu sonho, né? Então, eu cheguei na hora de prestar vestibular, assim como a Raquel na hora de escolher ali a profissão, e eu não sabia a profissão que eu ia escolher, porque o piloto já não poderia ser mais, mas eu queria ser bem-sucedido. Eu tinha um alvo na frente, meu alvo era ser bem-sucedido, né? Meu alvo era vencer, era, tipo, de alguma forma, ser bem-sucedido naquilo que eu faria e dar uma condição melhor para a minha vida, então esse era meu alvo durante aquele tempo. E aí eu descobri que existia a universidade pública, que são as melhores do país. E aí eu falei, eu quero entrar numa universidade pública, se é a melhor e se vai me dar um cargo bom, eu quero tentar. Só que, cara, eu era aquele adolescente, como eu falei para vocês, que não sabia balancear o sonho com o que tinha que fazer pagar o preço, né? E para você passar numa universidade pública, você tem que estudar muito para conseguir passar no vestibular, porque é super concorrido, né? E para você entrar nas melhores coisas, você tem que se dedicar bastante. E eu nunca tinha estudado, nunca levei a sério muitos estudos na minha época de colégio, sempre levei sendo mais ou menos e tudo mais. E aí bateu no meu cérebro, falou, ué, e agora? Eu quero, mas não tenho a capacidade, não me preparei, e o que eu faço aqui, né? E Deus começou a falar um monte de coisa para mim. Falou, Ariel, você quer? Eu posso te dar. Mas qual que vai ser sua parte, né? O quanto você vai se dedicar para conseguir isso e tudo mais. E ainda olhava para o lado, meus amigos tiveram uma educação bem melhor que a minha, escolas melhores, escola particular top, conseguir estudar, e as escolas que eu estudei não eram boas, não me davam subsídio para entrar numa universidade. E comecei a fazer comparação, e aí o diabo queria entrar, né? Falou, não, cara, eu acho que é melhor você nem prestar isso daí, porque você não vai conseguir, né? Olha só, você não tem a melhor faculdade, você não tem a melhor escola, você não estudou, né? Você é burro, você não vai conseguir, você não sabe matemática, você não vai bem. Se eu te colocar aqui uma conta de dividir com 5 casas, você não sabe fazer. E aí, aquilo veio para matar, né? Matar os sonhos e tudo mais. E é sempre assim, gente, quando você tá para tomar uma decisão certa na vida, o que vem? As negativas, com certeza. Principalmente quando você é adolescente. Começa a vir uma enxurrada de coisas de autoconfiança, né? Que você não é capaz, que você não pode, que não tem jeito de você sair dessa situação para conseguir chegar lá. E beleza, eu passei essa parte e comecei a prestar cursinho. Aí cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero passar na universidade pública, eu preciso entrar num cursinho.
e na época custava tanto. Aí eu cheguei em casa, meu pai falou, filho, mas eu não tenho dinheiro para te pagar o cursinho. Sei lá, procura um de graça ou um mais barato. E aí eu lembro que ele me matriculou num cursinho mesmo não tendo dinheiro e deixou lá para pagar e conseguiu acertar só no final do ano as parcelas. E eu comecei a querer muito e a estudar e correr atrás do prejuízo. Comecei a quebrar essas mentiras que o diabo colocava no meu coração. E eu comecei a estudar 8 a 10 horas por dia para passar no vestibular. Então eu não sabia estudar. Eu não sabia sentar e ter a disciplina de olhar um livro, fazer exercício. O que eu fazia? Falava, eu não sei estudar, mas eu vou ficar sentado aqui e vou olhar para esse livro, uma hora ele vai me olhar para mim também, a gente vai se entender. E às vezes eu ficava 2 horas olhando, não sabia nem começar a fazer um exercício, não sabia nem... O professor falava na aula, eu não entendia nada, mas eu perseverei. Eu continuei lá naquele lugar, falei, eu vou aprender isso daqui. Eu vou conseguir. Eu vou quebrar isso. Então, uma das coisas, gente, quando você tem um foco, quando você pensa para frente, e a primeira coisa que vem, que a gente precisa é perseverar. E uma das coisas que eu observo hoje em dia, eu acho que muito pela facilidade do mundo, a gente perdeu a vontade de perseverar. E eu vou te falar mais uma verdade, a vida do cristão, ela é perseverar. Amém. É perseverar no caminho de Jesus, é perseverar com a vida, porque as dificuldades vão vir, isso eu tenho certeza, não vou mentir para vocês. Mas quem dá a vitória para a gente é Deus. E Deus começou a me ensinar a estudar, e eu comecei a me dedicar, comecei a não voltar para casa, porque eu sabia se eu voltasse para casa ia me dar sono, ia deitar no sofá e assistir o programa de esporte lá, ia me dar sono, ia dormir a tarde inteira, eu não ia conseguir estudar, ou minha mãe ia mandar eu ir no mercado a cada 10 minutos comprar uma coisa, e não ia deixar eu me concentrar. Então, eu comecei a criar rotinas que me favorecessem a começar a estudar e a me dedicar para aquilo que eu queria. E foi muito importante, isso é muito importante. Eu não sei no caminho que vocês estão aí, qual que é a dificuldade que vocês enfrentam em casa e tudo mais para conseguir aquilo que vocês querem. Mas um ponto importante é mapear suas distrações. Então, hoje, o que me distrai de ser um bom aluno na escola? Minhas amizades? Cara, sinto te informar, vai ter que trocar de amizade. Não tem segredo. Se você insistir, é pior para você. Você vai perder o tempo precioso na sua vida. Eu não consigo me concentrar, alguma coisa não me deixa. Como que eu mudo isso? Como eu troco de ambiente? Como que eu saio da situação, né? Ou, infelizmente, na minha casa eu não tenho todos os suportes que eu preciso. Como que eu conecto com pessoas que pensam sempre mais do que eu já vi no mundo? Gente, posso falar uma coisa para vocês? Quando eu comecei a prestar a universidade pública, eu olhei para os meus amigos do lado e muita gente não sabia o que era universidade pública, né? E aí, a gente nunca viveu isso, ninguém contou pra gente que precisava estudar. Era a nossa realidade na época. E às vezes a gente vive num lugar onde é uma bolha, que ninguém te mostra como é o mundo, que precisa seguir para vencer esse mundo, e você tá dentro dessa bolha. Então hoje eu falo para você, sai dessa bolha. Procure pessoas que te tiram da zona de conforto para te ajudar a você conquistar aquilo. Se você continuar nessa bolha, você vai ser mais um na sua vida. Eu não sei, mas assim, me dá até um arrepio de pensar que eu seria mais um, que eu vou ser mais um nesse mundo, que eu não vou acertar o alvo, que eu não vou fazer a diferença. Quando eu chegar no céu, meu galardão vai ser o menor. Cara, me dá um desespero gigante de pensar que eu vou ser uma pessoa igual a todo mundo, meio que medíocre naquilo que eu faço, né? Então, acho que esse é um pensamento errado, porque Deus nos deu toda essa ferramenta. Eu acordei hoje cedo e eu li uma palavra que dizia assim, você é escolhido. Meu Deus do céu, obrigado, Jesus. Não sei porquê, mas o Senhor me escolheu. E eu li outra palavra que é, assim como eu visto os lírios do campo,
de forma perfeita, quanto mais a vós. Deus já deu tudo que a gente precisa. Ele fez tudo de forma perfeita. E muitas vezes a gente não pega aquilo que Deus tem. Deixa eu te falar uma verdade na sua vida. Deus escolheu você para ser muito mais do que você imagina que você é. Para você brilhar, para você ser único, para você ter acesso a tudo que está disponível de melhor nesse mundo. Deus criou você para isso. E tudo que você precisa, você já tem. Você é amado por Ele, então, mais uma vez, não tem nada que você faça e se você parar agora, começar a adorar a Deus, Ele não vai te amar mais por isso. Ele já te amou. Se você fizer a coisa mais errada, Ele continua te amando. Obviamente que Ele não concorda com o pecado. Ele vai te tratar e vocês vão ter tratamento. Mas Ele já te amou da forma perfeita e tudo já está disponível. Então, a escolha, infelizmente, é nossa de não termos acesso a isso e deixar a circunstância nos parar, ou a gente ter foco naquilo que Deus já nos entregou para ser mais e para conseguir acessar isso. Então, é isso. Resumo da história. Eu passei no vestibular. Eu juro para vocês, eu não sabia fazer conta de dividir, gente, quando eu entrei no cursinho. Não tenho vergonha de falar isso. Mas eu estudei. Eu estudei e aprendi. E estudei muito e me dediquei muito. E eu passei nessa universidade pública. Foi aí que começou a mudar a minha vida. Eu passei em último lugar. O último. E eu fiquei tão feliz, foi um dos dias mais felizes da minha vida, foi quando eu passei nessa universidade, porque eu me dediquei tanto e Deus me deu esse presente. Porque quando a gente se dedica, quando a gente trabalha e a gente conquista, é muito melhor quando a gente ganha. Eu posso garantir para vocês. É por isso que Deus faz a gente passar por os processos, porque para a gente dar valor às coisas. Então, para mim foi um grande presente aquele vez. Eu passei em último, e eu recebi uma promessa naquele dia, que Deus falou assim para mim. Uma pessoa me ligou e falou, você está entrando em... Ela nem sabia. Você está entrando em último, mas você vai sair com um diploma de ouro em primeiro. Amém. E eu falei, uau, né? Deus é maravilhoso, eu confio nas promessas e foi uma grande conquista para mim. E eu falei, não sabia matemática, não sabia fazer conta dividir, passei em engenharia. E para mim foi algo muito, muito importante, foi a conquista de Deus. Então, esse é um testemunho vivo, e quando a gente conta testemunho, a gente recebe o testemunho dos outros, tá? Uma outra dica. Então, vai recebendo aí, não sei Qual que é o seu sonho, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu foco, mas eu tô te falando hoje que tudo aquilo que você se dedicar, Deus vai te dar graça, você vai vencer, e você vai atingir aquilo, e mais que isso, vai te dar uma sensação boa, você vai se sentir completo, porque foi você e principalmente foi Deus te abençoou com o seu esforço. Então, quando a gente ganha as coisas, a gente não tem o mesmo entendimento. Quando a gente luta, a gente dá valor. Então, eu acho que essas são mensagens preciosas. E aí, irmãos, resumindo, passei 5 anos aí na faculdade, foi muito bom, e quando eu saí, eu passei no melhor estágio que tinha para passar, no estágio na melhor empresa, eram 16 mil pessoas para cada vaga nesse estágio, e entre essas 16 mil pessoas, eu ganhei essa vaga para começar a trabalhar na empresa que era a empresa dos meus sonhos, e Deus cumpriu a promessa de que eu entrei por último, mas eu saí em primeiro. E o que eu falei nessa entrevista, eu acho que foi diferencial. As pessoas, sei lá, falavam 3 línguas, eu tinha estudado em escolas melhores que a minha, tinha, tipo, muito mais coisa. Mas o entrevistador me perguntou assim, cara, por que você é diferente dos outros concorrentes aí que tem tudo? Eu falei para ele, Deus me deu a capacidade de sonhar muito grande e de batalhar muito por aquilo que eu queria. Então, ninguém quer mais que eu aqui. As pessoas podem ter mais currículo do que eu, mas ninguém quer mais que eu. Então, currículo para mim não é importante. O importante é que eu sei que eu vou conquistar qualquer coisa que eu quiser,
se eu me dedicar, e eu provei isso passando no vestibular, vencendo todas as dificuldades, saindo lá de Guaianazes, chegando até aqui onde não tem quase ninguém de Guaianazes, e Deus me deu essa vitória. Eu lembro que o entrevistador se emocionou quando eu falei isso com tanta verdade, e eu ganhei a vaga ali. Então, Deus me abençoou, me deu esse emprego, e graças a Deus, meus irmãos, Deus tem me abençoado cada dia mais no emprego, eu tenho vivido coisas maravilhosas. Se você me perguntasse quando eu era adolescente se eu tinha pensado em sonhar em viver isso que eu estou vivendo hoje na minha vida profissional, eu posso garantir para vocês, eu nem sonhava. Deus me deu muito, muito mais, e eu tenho certeza que Ele vai me dar muito mais ainda. Eu tenho certeza disso absoluta. Então, eu acho que esse é um pouco do meu testemunho, e eu trouxe aqui para a gente falar rapidamente, agora prometo que são 10 passos rápidos que eu fui anotando aí, de características para a gente ter foco e atingir o alvo com relação ao comportamento das águias, né? Então, acho que todos vocês já sabem, acho que vocês já ouviram falar aí, a águia tem uma excelente visão. Eu não sei quantos de vocês já sabem, mas ela consegue ver a 3 quilômetros. Inclusive, O olho dela, vocês já viram isso, né, Rick? sim, inclusive, semana passada foi o primeiro tema, né? Esse é a visão. É isso. Ela consegue ver a 8 vezes mais do que o homem, né? O que eu não vou repetir, mas o que Deus fala pra gente? E o que eu queria trazer aqui, tendo essa característica para a gente ter foco. A gente precisa ter uma visão de águia, gente, de 8 vezes mais do que a gente tem hoje. Como que a gente faz isso? Como que a gente tem essa visão? Acho que às vezes a gente fala e não fica palpável, né? A gente precisa se espelhar em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez, tá? Então, exemplo, Jesus Cristo veio numa época que a hipocrisia dominava, onde imagina que as pessoas não tinham cura, as pessoas, o coxo não andava, as pessoas não tinham, nem sabiam o que era salvação. Jesus veio para esse tempo e falou, não, calma aí. Você é amado, eu te amo, eu te escolho você, eu te curo. E Jesus fez toda a diferença na onde que ele estava. Jesus estava olhando que ele precisava fazer tudo aquilo, quebrar todos os paradigmas para que ele salvasse a humanidade. Então, a gente precisa olhar para a vida de Jesus e a gente precisa olhar para outros exemplos. Pessoas de sucesso, pessoas que elas venceram e entender como elas venceram. E além disso, irmãos, a gente precisa olhar além do que a gente... Eu sempre faço essa pergunta para mim. E isso é uma verdade, é algo que Deus me deu como uma chave. Quando eu estou para tomar uma decisão, eu sempre pergunto para Deus, eu estou vendo pela minha visão humana, mas o Senhor tem a sua visão divina. Se eu tiver com a minha visão limitada, amplia meus horizontes. Deixa eu ver além. Deixa eu entender para eu tomar a melhor decisão direcionada por ti, né? Porque às vezes a gente fica esperando só uma palavra de Deus. Vai vir o irmão do reteté lá, vai entregar uma palavra de conhecimento para mim, uma profecia, e aí eu vou tocar o barco. Mas eu te falo que a maioria das vezes vai ser você com Deus, com a experiência com Ele. E Deus mostra. E Deus mostra para você. E na verdade, assim, Ele quer mostrar para você. Ele não quer simplesmente trazer uma profecia que você entenda. Então, é dessa forma que a gente amplia a visão, se espelhando em outras pessoas, pedindo a Deus para ampliar aquilo além do que a gente vê, tá? Águias voam a altitudes altas, sozinhas ou com outras pessoas. Qual que é essa característica da águia que eu vejo para a gente ter foco? Tem vez, meus irmãos, que a gente vai precisar voar sozinho. Então, aqueles amigos lá, para mim doeu muito, porque minhas amizades eram o Richard, e eu precisei passar nessa universidade, eu tinha que ir para Botucatu. Mas eu entendi de Deus que era um momento de eu voar sozinho, porque aquilo ia fazer bem para mim a longo prazo.
E tem horas que a gente vai precisar voar junto com os nossos amigos. E é essencial isso, a gente diferenciar isso. E a águia, ela consegue diferenciar. Quando ela precisa se reproduzir, ela sabe que ela precisa estar com outras águias. E quando ela precisa desbravar novos lugares atrás de comida, ela voa sozinho, porque ela sabe que tem lugares que o alimento é escasso. Então, diferenciar isso ajuda a gente a ter a visão no alvo para a gente tomar as melhores decisões de, cara, essa situação aqui eu e Deus, eu preciso fechar a porta do meu quarto, eu preciso orar, eu não preciso estar na reunião dos adolescentes, eu preciso dobrar meu joelho, pedir direcionamento para Deus sozinho. Então, essa é uma lição valiosa que a gente tira também. A águia é capaz de reconhecer a tempestade. Não sei quando você sabia disso, mas a águia é capaz de reconhecer uma tempestade dias antes. Ela tem um sensor, tipo um sensor biológico, um radar, como se fosse um radar de avião, que ela consegue perceber as tempestades. Então, assim, quando a gente está indo para um alvo, como eu falei para vocês, vão ter tempestades. Né? Porque o nosso inimigo, ele não quer que a gente acerte o alvo. Nós, como cristãos, a gente precisa identificar as tempestades. A gente precisa entender quando está para chegar uma tempestade, a gente precisa se blindar, né? Blindar espiritualmente, ou a gente precisa se preparar para essa tempestade. Então, para passar numa prova de uma universidade pública, você tem que acertar acima de 65. Você precisa estudar. O Espírito Santo não vai descer você lá e acertar 65 para você. Ele pode fazer isso, mas ele não vai fazer isso. Vai ter que Até porque seria desleal, né? Exatamente. Não faz parte, né, da característica de Deus, né? Então, a gente precisa aguçar os nossos sentidos. Porque a águia, ela consegue olhar para a tempestade, está vindo uma tempestade. Então, o que eu tenho que fazer aqui, né? Vocês estão comigo aí? Eu tô falando sozinho aí. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá? Como que tá aí? Amém. Sim. Amém. Boa. Glória a Deus. Outra coisa para a gente não perder o foco na visão e um comportamento que a águia faz. Não sei se você sabia, o urubu come coisa morta, carniça. A águia, ela não come coisa morta. Ela não mexe naquilo que é morto. Então, meus irmãos, quando você está prosseguindo para o alvo, não fica mexendo em coisa dos outros, coisa que já foi usada, coisa morta, coisa que vai ser infrutífera. Não dê valor às coisas que não são boas, que não são santas, que não são dignas da palavra de Deus. Não mexa em coisa morta. Não se contente com que a vida está... Isso é coisa morta, gente. Deus tem um novo. Deus tem o puro do novo. Deus tem o ouro. Deus tem muito mais. As águias, elas não mexem em coisa morta. A águia come salmão. Ela vai lá, 3 quilômetros, ela olha o peixe vivo, peixe bom, e ela se alimenta daquilo que é melhor. A águia tem essa característica. Então, quando a gente está indo para o alvo, a gente precisa diferenciar. Será que eu estou comendo aqui do que é ruim, do que alguém já usou, do que é morto? Será que eu estou colocando isso para dentro do meu coração, coisas mortas? Isso vai ser infrutífero, né? As águias, elas vivem em território alto. Então, quando ela vai fazer um ninho, ela não faz perto onde o macaco consegue pegar, subir e roubar os ovos dela. Ela pega o topo, a colina mais alta, as árvores mais altas para fazer um ninho. O que isso quer nos dizer quando a gente olha para a nossa visão ali, né? A gente precisa ter uma visão do alto, gente. A gente precisa ter uma visão diferente. Eu falei várias vezes aqui que o que diferencia é a visão. Como a gente está olhando para as coisas.
Vou contar algo rápido. Quantos conhecem a Times Square em Nova York? Aquela avenida famosa, cheia de luz. Acho que vocês conhecem, já viu em filme, alguma coisa. Reajam aí, galera. Vamos. Lá na Times Square, nos anos 80, era zoado. Era um lugar onde gente usava crack. Era um lugar conhecido por droga. E tinha um pastor que ia lá evangelizar toda vez e ele olhava para aquele lugar e falava assim, na década de 80. Eu não conheço esse lugar como um lugar de usuário de droga. Eu vejo esse lugar sendo frutífero, cheio de luz, e eu declaro isso sobre esse lugar pela visão em Cristo Jesus. Eu vejo isso e declaro isso sobre esse lugar. E hoje a gente vê o que a Times Square é. Um dos lugares mais bonitos, mais visitados no mundo, conhecido por cheio das luzes. Então aquele pastor, ele viu aquela situação ruim e ele declarou vida sobre, ele teve uma visão diferente. E, cara, ele tem uma igreja hoje chama Times Square Church. Naquele lugar foi implantada uma igreja e aquele lugar tornou-se frutífero. Então nós temos que olhar e ter essa visão como a águia tem para os nossos sonhos. Segundo, as águias têm ninho em ambiente selvagem. Então, assim, gente, mundão é duro, mundão é selvagem. A gente vai querer passar a perna na gente. A gente vai querer tomar o nosso lugar. Pessoas vão querer roubar tudo aquilo que a gente tem, ou a gente muitas vezes vai se sentir pressionado por tudo. O mundo é selvagem, infelizmente é isso, é uma sociedade que é tomada pelo pecado, e a gente vive numa sociedade que não é boa. Mas a águia tem ninho nesse lugar. E a águia tem todas essas características que eu falei para vocês de separar aquilo. Então ela protege, ela está sempre de olho no alvo, no objetivo dela, naquilo que ela tem a visão para frente. Então, mesmo que você tenha esse ninho nesse lugar, é muito importante a gente nunca perder o alvo. Águias passam períodos de renovação. O que é isso? Ela perde todas as peles, porque pena, ela deixa cair todas as penas, porque ela sabe que ela vai precisar de nova quando o inverno chegar. Então, cara, essa aqui é incrível, gente. E é uma palavra de Deus para vocês. Se vocês estão carregando algo que é antigo, que está pesado, que é de Deus, está na hora de renovar suas asas. Está na hora de tirar tudo aquilo que é velho, toda aquela bagagem que é velha e seguir para o novo. A águia sempre faz isso. Quando você está indo para um alvo final, você vai precisar se reinventar, você não vai poder ser cabeça dura, você não vai poder achar que tudo aquilo que você aprendeu na sua vida vai ser isso para sempre, as coisas se renovam. Até porque a palavra fala que a gente precisa renovar a nossa mente constantemente. E esse é um comportamento que a águia tem, que é essencial para a gente seguir para o alvo. E só para finalizar aqui, eu não sei se vocês sabiam, mas a águia, quando ela sobe, ela não fica batendo as asas. Quem bate asa direto e não voa é galinha. É outra ave. A águia, ela plana. Ela bate uma vez e plana. Ela bate uma vez e plana. Irmãos, isso fala muito sobre a gente seguir para o alvo, porque às vezes a gente fica batendo asa e não sai do lugar. Galinha consegue voar para muito longe? No máximo ela pula um galinheiro para o outro ali, mas ela não consegue voar. Então, às vezes você está batendo asa, e não é aquilo que Deus quer para você. Deus está falando para você assim, confie em mim, descanse em mim. A minha esposa, a mãe dela pegou Covid e quase morreu, uns tempos atrás. E a gente ouviu um hino na beira do hospital, no carro, em uma ministração, e a gente sentiu o Espírito Santo falando com a gente. Falando, vai dormir, meu filho, porque enquanto você dorme, eu trabalho por você,
eu trabalho para aqueles que você ama. Então, Amém. muitas vezes a gente precisa descansar, a gente precisa orar, a gente não precisa bater. Então, às vezes você está batendo a cabeça lá com algo que você quer ir pelas suas próprias forças. Só que o que você precisa fazer é ajoelhar no seu quarto, orar, falar, Senhor, eu não tenho tudo que precisa, eu não tenho todos os requisitos, eu não tenho todas as habilidades, mas o Senhor tem tudo e o Senhor pode me dar tudo isso. Então, eu quero bater as asas no momento certo para eu planar. Eu não quero ser que nem uma galinha que bate e não vai para lugar nenhum. Eu quero ser igual a águia. E isso é muito importante, para a gente não se cansar no meio do caminho para seguir no alvo. Quando a gente está pro alvo, se a gente ficar batendo muitas, a gente vai se cansar, vai voltar lá para trás e a gente não vai atingir o alvo. E por fim, gente, aqui são mais dois temas. As águias são ótimas pescadoras e as águias se preocupam com a próxima geração. Então, como eu falei para vocês, as águias elas pescam, né? Elas não comem coisa morta. E eu acho que isso daqui é algo muito importante para nós como jovens nesse mundo cristão. Qual que é as estratégias que você está tendo para salvar pessoas, para ser pescador de homens, assim como Jesus fez, chamou os discípulos? E aí não é nenhuma cobrança, tá? Você não precisa ter meta para trazer, preciso trazer 3 pessoas para Jesus aqui nesse ano. Não é isso. Não é sobre isso, porque é sobre o seu exemplo, é sobre sua originalidade, né? Como que você é exemplo sendo a Raquel, como você é sendo exemplo sendo o Isaac, sendo a Micaele, enfim, todos vocês sendo a Agda, o João. Como Deus usa a sua originalidade para salvar as pessoas? Como isso pode ser aquilo que você é bom, suas características, se você é uma pessoa alegre, como Deus usa essa alegria para salvar? Então, entregue as suas originalidades a Deus, para que Ele possa tornar você um exemplo. As conversões mais bonitas que eu já tive na minha vida de amigos próximos foi eles olhando para mim e falando, cara, você é diferente, eu não sei porquê, mas tem algo em você que traz paz, né? Amém. Traz algo diferente. E isso, gente, não é se preocupar em ter que tomar as ações corretas. Você precisa preocupar em ser essa pessoa boa. Não se doutrinar algo que você não vai conseguir ser verdadeiramente. Porque quando Jesus entra em você, quando você é transformado, você é naturalmente, e a sua vida vai ser um exemplo. E isso vai ser as suas principais estratégias para salvar vidas. E outra coisa que eu falo, e uma coisa quando eu era adolescente, isso é meio loucura, tá, gente? Mas eu sempre orava pelos meus filhos. E isso é uma chave muito grande que Deus nos dá. Por quê? Mesmo adolescente, sabia que eu não tenho filho ainda, mas eu sempre orei pelos meus filhos. E eu sempre falei, Senhor, que os meus filhos sejam muito abençoados nessa terra, que eles escolham melhor e vão muito mais além do que eu fui. Por que que isso é importante? Porque Deus já começa a trilhar o plano, aquilo que Ele já tem para você, de uma maneira toda especial, olhando para a próxima geração. Algo precisa ser para a próxima geração. E quando você olha para a próxima geração, Deus está abençoando a sua vida, porque Ele precisa cumprir aquilo que é para a sua próxima geração. Então, hoje, façam orações para a tua família, para Deus te dar uma família saudável, para que as suas gerações deixem um legado nessa terra, e que Deus te leve muito mais longe, para que seus filhos vão mais longe ainda, para que eles façam diferença, e toda a sua descendência faz diferença. Deus ama isso. Você pode ver pelos exemplos de Moisés, de Abraão, toda a descendência de Davi, que nasceu Jesus Cristo, e está escrito na história. Então, essa é uma chave muito grande para atingir ao alvo. E, gente, eu desculpa às vezes não dar uma mensagem tipo alegre, mais oba-oba, assim, de que a vida vai ser fácil e atingir o alvo é fácil.
e a gente vai todo mundo atingir o alvo e vai todo mundo ser feliz e vai terminar, assim. Não é isso que eu quero passar para vocês hoje. O que eu queria passar para vocês é que é muito difícil, exige muito da gente. Mas essa é a parte que Deus age, porque a gente não passaria por intimidades com Deus, a gente não viveria um processo com Deus se a gente não viver a nossa vida batalhando, perseverando e chegando ao alvo, tá? Quando Deus fala da salvação, que é o principal alvo da nossa vida, tudo isso que eu contei agora é um pouco para vocês usarem na vida profissional, na vida familiar, mas quando a gente fala da vida cristã, o nosso principal alvo é a salvação, né? E o que a gente precisa atingir como salvação, gente, é muito importante para nós. Nós todos precisamos ser salvos, né? Nós todos precisamos atingir esse alvo. Mas, principalmente, combater o bom combate, ser servos fiéis, ser servos que Deus se orgulhe de vocês. É tão bom quando a gente para e a gente percebe que Deus está orgulhoso da gente. Não é sempre que tem essa sensação. Não é sempre, porque a gente erra bastante. E a gente é feito de altos e baixos, infelizmente. Mas a caminhada com Jesus é isso. É aprender todo dia, é renovar a mente, é perseverar e viver as coisas boas que Deus tem separado para a gente, que Ele já nos deu. Não saia dessa vida, desse mundo, sem sonhar, sem conquistar aquilo que Deus tem para você. Não faça isso. Não deixe de atingir o alvo. Se vocês tiverem que gravar alguma coisa que eu falei hoje para vocês aqui, não desista do teu alvo, daquele sonho que Deus colocou no seu coração. Não desista, persevere. E eu tenho uma palavra aí que vocês quiserem abrir agora em 2 Coríntios 4:8. Eu vou ler aqui para vocês e aí a gente finaliza, tá? Que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então, gente, é isso. Que a gente se sinta dessa forma, às vezes abatidos, mas não desanimados, né? Que muitas vezes perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, atribulados, mas não angustiados, porque a vida com Jesus é isso, e Ele vai nos dar coisas incríveis, a jornada vai ser incrível com Ele, vocês vão viver milagres incríveis. Cara, meu maior sonho é viver os melhores milagres com Jesus. Você poder chegar numa situação onde que ninguém dá nada para você e falar, cara, você não vai conseguir aquilo, e Jesus falou, opa, é desse aí que eu gosto, é dessa situação que eu gosto, eu vou dar tudo para você. Você vai ser o filho mais amado, você vai ter o melhor galardão no céu. Então, não queira viver uma vida sem isso, e entenda isso, que coisas ruins podem acontecer, mas nunca isso vai te abater até o fim, nunca vai ser algo. E o que a gente precisa levar todos os dias é a mortificação de Jesus, aquele sacrifício que Ele nos deu, de dar a vida por nós, para que a gente tivesse acesso a isso. A gente tem que pensar que Deus morreu por nós, para a gente ter acesso a essas melhores coisas. Se você não fizer uso disso, você não está honrando o sacrifício de Jesus. Pesado, né? Pesado. Mas, pensa assim, é pesado, mas é para uma coisa boa. Tipo assim, é para dar o melhor dessa terra, mas a gente muitas vezes a gente não pega isso. Então, quebra essas mentiras da tua mente, vamos seguir firmes, fortes para o alvo da nossa salvação, para o alvo daquilo que você tem sonhado, e
E vamos aprender muito com as águias. Depois que vocês quiserem, eu compartilho com vocês esses 10 pontos. Foi a minha visão sobre o que eu entendi da águia seguindo ao alvo. Mas guardem essa mensagem com vocês de também esperança, de renovo, e que hoje vocês saiam aí com os teus sonhos renovados, com a visão acurada aí para vocês atingirem o alvo. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se fez sentido para vocês. Ariel, tudo que você falou não fez sentido nenhum. Podem falar. Eu queria abrir, só ouvir a opinião de vocês, o que vocês aprenderam de hoje rapidamente aí, se vocês quiserem abrir o microfone e falar, e o que vocês entenderam, ou se fez sentido para vocês ou não, e depois a gente ora. Pode ser, Richard? Eu posso fazer uma oração depois? Claro, você tem total liberdade. Vamos lá, gente. Eu tô de boa. Que bom, mano, que você tá de boa aí, velho. Mas que você... Fala aí, John, você... Não, tô de boa. Fala aí. Tô de boa. Tá. Tô de boa. Não sei o que falar. Hoje foi bom. Mas... Tô de boa. Tá certo. Boa. Agatha, vamos lá, fala um pouco aí, você, que fez sentido para ti. Abre o microfone aí e conversa um pouco. Agatha? O povo tá meio tímido hoje, né? Alguém precisa falar aí, senão vai embora meio triste. Aí ele não volta, John. Não, glória a Deus, pô. Vai voltar sim. Gosta de aviação? Eu já gosto também. O cara falou que queria ser Micaele, e aí? Vamos lá. Feliz até agora. Sorriso na boca aqui. Amém. Pra mim fez todo sentido nesse momento, porque eu tava meio perdida em vários sentidos, mas abriu um pouco mais minha mente, tudo que ele falou, e me agradou bastante. Amém, glória a Deus. Vai, Isaac. Fala aí, Isaac. Isaac, vai. Isaac! Alô? Tudo bom? Tá certo. Olha, eu gostei bastante porque, assim, você conseguiu trazer um tema muito abordado, sabe, no meio dos adolescentes e tal, dessa comunidade jovem e tal, né? Eu acho isso muito importante e refletiu muito no que eu tô pensando ultimamente, né? Que é no meu sonho, no que eu vou seguir. Isso abriu um leque de possibilidades para mim, logo depois que você comentou sobre isso, né? Então foi algo que abriu a minha cabeça, algo que fez eu refletir. Eu acho que ainda vou continuar refletindo sobre isso também. Amém, que bom. mano. Glória a Deus. Raquel, quer falar alguma coisa? Fez sim todo sentido para mim e nada a acrescentar. Eu acho que eu entendi tudo, você falou tudo e é isso, né? Ter sempre fé e mirar no alvo e não desistir. Mas nada a acrescentar. Tá. Amém. Bom, eu vou comentar também, né? Vamos orar, então. Peraí. Desculpa, vai lá. Não, isso abrange, né, Léo? Porque é o que eu tenho dito a eles, né? Aqui não é porque eu tô como o líder desse grupo que eu não tô aprendendo muito com eles e com todos os temas que a gente tem abordado aqui. No tema de hoje, sim, faz todo sentido. Você me conhece, né? Tipo, acho que a gente é bem próximo, não tem quase nada que a gente não saiba, assim, um da vida do outro, mas é algo que eu tenho vivido bastante na pele, né? Quem me vê hoje regendo os adolescentes, você acompanhou a minha infância, né? E sabe
Só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui para vocês, para esse grupo. Eu, para poder estudar e ter um objetivo melhor, né? Eu tive que estudar fora de Guaianazes, porque, né, Léo, na época do colegial, só que chegou uma época que também os meus pais não tinham, às vezes, nem dinheiro para me mandar para a escola, e às vezes eu passava uma semana inteira na casa do Ariel para poder estar ali perto da escola, né? E fui estudar também, enfim. E bem resumidamente, hoje, graças a Deus, eu tenho uma profissão, eu tenho alcançado coisas que muitas pessoas lá atrás pegavam e apontavam para mim, não vai chegar a lugar nenhum, não vai ter nada nessa vida. E hoje, pela misericórdia de Deus, Deus tem proporcionado coisas incríveis, assim, né? Vocês têm uma ideia só para... É um bem material, mas é algo que na minha família nunca aconteceu antes. Eu sou o primeiro caso da minha família que vou casar agora, mês que vem, e vou direto para minha casa própria, né? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque com base, né, nos objetivos que Deus foi colocando no meu coração e as oportunidades, as pessoas que Deus foi colocando no meu caminho, né? E eu aprendendo a diferenciar o que era bom para mim daquilo que era ruim mesmo, né? Graças a Deus eu estou seguindo a minha vida e estou sendo abençoado por Deus, né? E da mesma forma que o Ariel compartilhou, eu acompanhei boa parte desse momento. Teve um momento que a gente teve essa separação, né, Ariel? Que não é muito fácil a separação às vezes, mas a gente sempre em contato, orando um pelo outro, né? Acompanhei essa trajetória dele e ele não mentiu em nada, gente. E assim, eu sou feliz de ver onde o Ariel está hoje, cada conquista que ele tem, eu glorifico a Deus, porque, como eu falei, é um amigo mais chegado do que um irmão, né? Então, assim, com base nessas experiências, gente, eu quero deixar uma palavra antes da gente orar, Ariel, para todos, que declarando sobre a vida de vocês que vocês vão viver o melhor, conforme as coisas, as oportunidades, a tudo aquilo que Deus tem colocado diante da vida de vocês. Basta que vocês se posicionem nos momentos que precisam se posicionar, né? Que tudo que Deus tem preparado para vocês vai chegar e vocês vão viver o melhor, em nome de Jesus, no reino de Deus, né? Que é o principal, né, na nossa salvação, como foi dito, e também no dia a dia de vocês. A mentira de Satanás hoje, em nome de Jesus, está destruída das nossas vidas. A mentira de Satanás está derrubada em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Beleza. Podemos orar, Rick? Amém. Amém. Pessoal, alguém sentiu aí algo, alguma palavra para algum dos irmãos aí? Alguma impressão do Espírito Santo? Porque aqui a gente está num local onde o Espírito Santo ele está presente, né? Amém. Glória a Deus. E como eu falei, as águias elas têm uma sensibilidade alta, né? Então, eu não sei se alguém tem alguma palavra aí, alguém quer trazer alguma outra coisa para alguém. Eu acho que esse é o momento aí, fiquem à vontade. O Espírito Santo está aí para agir. Tá bom. Se não temos, eu acho que fica isso aqui para os próximos encontros. Nunca esqueça que o Espírito Santo ele está entre nós, né? Vamos honrar a presença dele, vamos ser sensíveis à presença do Espírito Santo. Amém. E às vezes Deus coloca alguma coisa no coração de vocês, tipo, nossa, hoje eu pensei na Raquel, acho que Deus pode, acho que tive alguma impressão, vai e compartilha com ela, né?
Não perca a oportunidade de ser a voz de Jesus Cristo aí para o seu tempo, tá? E eu queria orar com vocês, e queria que vocês pensassem mesmo nos sonhos aí que vocês têm, colocasse agora diante do Senhor em pensamento, tudo aquilo que vocês têm pensado, tudo aquilo que vocês têm sonhado. Se você é uma pessoa hoje que não tem sonho, peça a Deus para que Deus abra isso na tua mente. Se você é uma pessoa hoje que não está conseguindo enxergar meio que o amanhã, assim, não sabe muito bem, cara, começa a pedir para Jesus, coloque esse momento agora em oração, para que Deus te dê os sonhos mais bonitos aqui dentro desse grupo. Não é uma competição, mas Deus trata cada um de vocês como único, né? Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso também nesse momento de oração, e tenham fé que isso vai acontecer. Escrevam no celular, aí não sei quem está com o celular, o que Deus te falou hoje, o que você tem de sonho, escreva, coloque aí no seu celular ou num papel aí que você lembre de guardar, e que você coloque a data de hoje, né? E faça a tua parte. Eu tenho certeza que eu vou deixar meu contato aqui com o Richard para qualquer coisa que vocês quiserem também de ajuda, enfim, qualquer coisa que eu puder ajudar. Mas e também para receber um testemunho. Olha, naquele dia lá você falou para a gente sonhar, para ter um alvo, e Deus fez muito mais do que eu pensei. Então, eu tenho várias anotações assim, e Deus me lembra de várias coisas que ele falou lá atrás e que chegaram nesse momento. Então, queria que vocês fizessem isso também, tá bom? Amém. Vamos orar então. Jesus querido, Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão precioso em tua presença, com esses meus irmãos aqui, Senhor. Tu conheces, Pai, cada coração, cada realidade aqui. Tu sabes, Senhor Deus, as coisas que eles lutam, Senhor Deus. Muitas vezes os pecados que eles estão enfrentando, que balançam toda a cabeça deles, Pai, as situações em que eles não têm a oportunidade correta, Jesus, e que eles não sabem sair de certas situações. Senhor, tu conhece, Senhor, cada coração, eu não conheço, mas o Senhor conhece cada pensamento, cada jeito de olhar para a vida, cada jeito de sonhar. E eu sei, Pai, eu tenho a certeza que o Senhor escolheu cada uma das pessoas aqui, são pessoas escolhidas por Ti, para te servirem, para viver o melhor dessa vida, Senhor Deus. E minha oração para eles aqui, Senhor, é que eles não possam perder nada daquilo que têm. Eu declaro sobre a vida deles que eles atingirão um alvo, o alvo da salvação e o alvo daquilo da vida material, da vida profissional, da vida familiar, Senhor Deus, da vida emocional. Senhor Deus, eu declaro sobre a vida deles uma proteção, uma blindagem, Pai, que o diabo não venha roubar os sonhos deles, que as circunstâncias não definam eles, Senhor Deus, porque, Senhor, a única definição que nós aceitamos é a definição do Senhor, aquilo que o Senhor diz que nós somos. E o Senhor tem reafirmado para nós que nós somos pessoas escolhidas, povo seu, povo escolhida, nação perfeita, aquelas que nasceram para vencer, aqueles que nasceram para atingir o alvo. Amém. E, Senhor Deus, da nossa parte, Senhor Deus, nós vamos lutar pelo teu amor até o fim, lutar pelo teu evangelho, lutar para a tua palavra, nós vamos lutar para ser melhores todos os dias, para ser os melhores pescadores de homens. Nós vamos, Senhor Deus, fazer a nossa parte, que é nunca desistir da tua presença, da tua verdade, daquilo que o Senhor diz quem nós somos, que somos filhos amados e escolhidos, Pai. E, Senhor, eu declaro sobre a vida deles que as portas serão abertas, Senhor Deus, as portas serão escancaradas, Senhor Deus, que eles vão usufruir dos melhores empregos que essa terra tem, que eles vão ser, Senhor Deus, pessoas de destaque na sociedade,
que eles vão, Senhor, conseguir cumprir aquilo, Senhor, que o Senhor tem para eles, que nenhum empecilho, nenhuma palavra contrária, nenhum pensamento contrário, Senhor, possam pará-los, mas que eles tenham a certeza que nós temos aqui, Senhor Deus, da tua bondade sobre a vida deles, Pai. Eu declaro sobre a vida deles conhecimento, habilidades de conhecimento, de visão, assim como a águia, que eles possam, Senhor Deus, ter uma visão aguçada, que os sentidos deles, Senhor, se aguçem para o teu espírito, para tuas oportunidades. Senhor Deus, que eles sintam a tua presença nos momentos mais simples dessa vida, que eles reconheçam quem tu é, a tua magnitude, Senhor Deus, e que eles tenham muitas alegrias, Senhor Deus, que eles possam ser pessoas alegres, Senhor Deus, mesmo em situações adversas, alegres porque elas te servem, alegres porque elas sabem da certeza que o amanhã está seguro contigo. Senhor Deus, que essa certeza, que essa segurança, que essa confiança nunca se abalem e que eles entendam isso. Pai, dê sonhos para eles, Senhor, sonhos à noite, Senhor Deus, sonhos que eles tenham direcionamento, fale com eles através de sonhos, Pai, fale com eles através da tua palavra, da Bíblia, fala, Senhor Deus, com eles através de pessoas que abram a mente deles, Senhor Deus. Eu peço agora, Pai, para que o Senhor traga algo especial para cada um deles durante essa semana, Jesus. Que eles possam, Senhor Deus, vislumbrar algo magnífico da tua parte, da tua palavra. E que principalmente, Senhor Deus, eles sejam pessoas que são de verdade, não pessoas que praticam aquilo que eles não entendem, mas pessoas que de verdade refletem aquilo que tu és, que eles entendam a essência do teu evangelho, que eles entendam a tua palavra de uma forma tão verdadeira que isso transbordará da vida deles, Senhor Deus. Nós oramos e declaramos sobre a vida de cada um deles aqui, que nenhum deles se perderão, que eles, Senhor Deus, atingirão o teu alvo da salvação, que eles terão as melhores coroas no céu, junto com os heróis da fé, Senhor, junto com aquelas pessoas que, Senhor Deus, passaram por esse mundo, sendo peregrinos da tua palavra, que entenderam, que lutaram por ti, que entenderam o teu sacrifício naquela cruz, Senhor Deus. Que eles verdadeiramente entendam o teu sacrifício, que foi para que a gente tenha uma vida em abundância. E eu declaro sobre isso, sobre a vida deles, sobre a próxima geração deles, a vida em abundância, Senhor Deus. E que, Senhor, aqui cresçam projetos, Senhor Deus, de pessoas que serão novas músicos, que transformarão a música brasileira, a música mundial, que pessoas que, Senhor, se destacarão em arte, Senhor Deus, que elas, através de uma pintura, que através de uma poesia, que através de uma escrita, Senhor, pessoas serão salvas. Eu declaro aqui, Senhor, também sobre a vida deles, Senhor Deus, profissões que através da excelência da profissão, Senhor, através de um atendimento, Senhor, que o Senhor promova a salvação através disso, de um toque, pelos talentos deles, Senhor Deus. Eu declaro aqui que, Senhor Deus, nós teremos pastores, pessoas com a unção de Cristo, aquelas que têm a palavra para o momento, das pessoas vindo, que traz a palavra, Senhor Deus, da salvação, Senhor Deus, sem simplesmente de uma forma sem emoção, só emotiva, ou uma fala que toque as pessoas de forma superficial, mas que verdadeiramente elas sejam transformadas através dessas vidas aqui. Eu declaro isso através da fé, através da visão. Senhor, eu declaro que a visão humana, ela não é, Senhor Deus, a verdade sobre eles, mas eu declaro pela visão dos céus que esse grupo aqui, ele será extremamente frutífero, que eles farão diferença, que eles farão, Senhor Deus, Senhor, nesse mundo, aquilo que o Senhor sempre sonhou para eles, Pai. E é isso, através da fé, que eu declaro sobre a vida deles, que eles possam ter conexões, Senhor, que transforme a realidade. Assim como o Senhor transformou a minha vida através de conexão, o Senhor me mostrou um mundo diferente, o Senhor me mostrou as possibilidades, o Senhor me deu chances de viver algumas coisas preciosas. Eu declaro isso sobre a vida dele, que pessoas trarão essa visão, que farão eles olharem o mundo de uma forma diferente, que eles vão quebrar as realidades que eles vivem hoje,
que Em nome por de- muitas vezes podem ser contrárias. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, por o Senhor nos proporcionar esse momento, por o Senhor nos amar da melhor forma nesse momento, por o Senhor cuidar da gente, cuidar da nossa família, cuidar de tudo ao nosso redor. Senhor Deus, eu te agradeço porque a tua palavra é tão maravilhosa, que o Senhor diz que enquanto a gente descansa, a gente dorme, o Senhor trabalha pela gente. Senhor, que Deus poderia fazer isso? Quem mais pode fazer isso pela gente, senão o Senhor, Senhor? Quem mais dá esses privilégios para a gente, Pai? Então, nós te agradecemos muito, Pai, muito pela tua infinita bondade e pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Boa. Isso aí, gente. Muito bom conversar com vocês hoje. Eu vou deixar meu contato com o Richard ali, meu e-mail. Se vocês tiverem dúvida de carreira, de faculdade, qualquer coisa que vocês quiserem trocar uma ideia aí, fico totalmente à disposição. Vai ser um prazer ajudar vocês no que eu puder aí, tá bom? Ó, se você Em quiser, oração também. se você quiser simulador de voo, cara, conversa comigo aí, viu? Ó, pode deixar, velho, pode deixar. Eu pedi seu contato pro Richard aqui para ele passar o seu número aí. Beleza. Valeu. Mas simula. Na É Ival, isso. na Vaticim, só chamar, pô. Beleza. Gente, que prazer, que oportunidade rica que o senhor nos dá, né? Só para a gente concluir. Ariel, muito obrigado, cara. Que Deus possa recompensar a sua vida grandemente. Com certeza, essas coisas que você compartilhou conosco vai nos ajudar a ir muito mais além do que nos dar força, né, para continuar buscando os nossos objetivos, os nossos alvos, tanto na vida cristã, como também no dia a dia, que a gente precisa também. E que o Senhor possa recompensar, abençoar sua esposa, Tamara, seus pais que estão lá na América, saudade deles. Transfiro o meu abraço ao pastor Israel, à pastora Ariana. E que Deus venha recompensar de maneira grande, né? Toda a sua estrutura, toda a sua família, né? É o nosso desejo. Amém, galera? Amém. 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 Isso aí, Amém. gente. Bom, gente, por hoje é só. Em breve eu mando informações da nossa próxima reunião. Só lembrando, nós temos essa semana. Na outra não tem, aí é só na próxima, tá? Eu vou ver qual que é o próximo tema e aí a gente vai conversando, amém? Amém. É uma semana sim, uma semana não. Amém. Isso aí, Amém. gente. Amém. Agatha, muito bom ter você conosco, viu? Deus abençoe, participe sempre. É isso aí, gente. A todos, fiquem com Deus, a paz do Senhor. Richard, Até uma próxima. espera que eu preciso conversar Amém. com você, Richard. Oi, John. Eu preciso conversar com você depois. Tá Agora. bom, eu vou ficar um pouco, tá? Beleza, Tchau, aqui. gente. Fique com Deus. Valeu, O gente. Ariel, Até mais. Tchau. Deus Tchau. abençoe. Oi, Isaac. Valeu. eu Oi, quero o seu Isaac. contato depois, tá? Pra gente conversar Vou, depois. vou mandar aqui já nas mensagens aqui, você já pega. Tá Pegar bom. também, enfim. É, Gostei de você. Pegar mesmo, Buscar. cara manja. O irmão manja aqui do assunto. O cara manja, filho. O Ó, cara manja. O cara esse aqui manja é de meu aviação e manja dos assuntos de Deus. Já gostei. Se Ó, Deus esse aqui é meu WhatsApp, esse aqui é meu e-mail aí, mas pode falar por WhatsApp aí. Demorou? Demorou, oxi. Rapidão. Valeu aí, irmão. É Feito? nóis, tamo junto. Até Valeu, mais. valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Falou. Calma aí, Richard. Não, eu vou ficar. Ah, bom. Não, é que tipo assim, eu já gravei aqui a chamada. Certo. Aí você quer que eu te mande agora? Eu consegui gravar, tá gravando ainda até. Não, pode pausar já. Beleza. Então já vou terminar a chamada já.
Aí eu já Certo. te mando já. É bênção, Varão. Deus Aí abençoe. você usa como você bem quiser aí, viu? Se quiser me mandar no grupo dos adolescentes. Então, qual que é a ideia? De fato, aprender a todos esses temas, né? E aí a gente vai promover um evento. O nosso grupo vai promover, a gente pode promover um evento para os outros grupos participarem.